Esse pessoal aqui é animado, canta, dá boa noite forte, né? Muito bom estar de volta aqui, né? Como disse a nossa irmã ali, já tem décadas que a gente anda por aqui, né? E é sempre bom voltar. A gente já se sente em casa, já conhecemos assim muitos rostinhos, né? Isso é muito bom. Que Jesus nos inspire nessa noite, que Ele nos faça instrumentos, né, da sua vontade. O tema de hoje, como foi dito, é alimento da alma e do corpo. Nós vamos falar de comida, né? Quem gosta desse tema? Acabou de falar aí que vai ter comida mineira, né? Pois é. Mas enfim, a gente vai falar do alimento da alma e do corpo, então a gente vai começar contextualizando, falando como é que é o mundo de hoje, em que mundo nós vivemos, como é que é a sociedade de hoje, para entender por que que a comida da alma e do corpo hoje é diferente daquela de muitos anos atrás, né? E aí, depois de entender esse contexto de vida de hoje, da sociedade, a gente vai começar a chegar mais adiante no interesse, no foco efetivo do nosso estudo, que é o alimento espiritual. Mas antes vamos falar do alimento da carne também, então tudo isso a gente vai conversando aqui. Existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, não sei se vocês já ouviram falar, ele é muito conhecido, né? Ele tem um livro chamado Modernidade Líquida, entre outros tantos que ele tem. E Modernidade Líquida é um livro assim, fabuloso, né? Ele é muito interessante porque ele contextualiza a sociedade moderna de hoje, né? E aí ele fala o que é essa sociedade. E ele fala de uma maneira muito peculiar. Zygmunt Bauman fala que a sociedade de hoje ela é uma sociedade líquida, porque ela é fluida, ela é rápida, ela muda constantemente, ela é efêmera, né? Ela não é sólida. E aí ele vai falando o que ele quer dizer com tudo isso. Então, ele fala, por exemplo, ele faz uma comparação com a sociedade antiga, em que as relações de trabalho perduravam, né? A gente tinha um emprego que durava muitos anos, os mais novos aqui não devem lembrar, mas os mais antigos com certeza lembram, e talvez alguns aqui tenham até tido esse direito, por exemplo, da estabilidade de 10 anos. Vocês já ouviram falar dessa estabilidade? O direito assegurava antigamente a quem ficava 10 anos no emprego de carteira assinada, né? Não estamos falando de estatuto, não, aquele que faz concurso público, não, falando daquele que tem carteira assinada, seletista. 10 anos de carteira assinada era estável, não podia ser mandado embora. Vocês já ouviram falar disso? Não podia ser mandado embora, só se aprontasse muito. Tinha que aprontar muito para ser mandado embora, ainda assim passava por um processo administrativo, judicial, etc., né, para ser mandado embora. E a justa causa, tinha que ser uma coisa muito grave mesmo. Enfim, com o tempo, essa estabilidade acabou, veio o fundo de garantia e agora manda-se embora, né? E o indivíduo vai lá e saca o fundo de garantia, tem direito à indenização. Estamos passeando um pouco aqui no direito, né? Mas por que isso tem a ver, né? Tem a ver porque o mundo de hoje, como diz Zygmunt Bauman, né, é diferente. Como é que são as relações de trabalho hoje? Alguém fica 10 anos numa empresa assim, com esse direito todo, né, de ser mandado embora só numa situação excepcional? Não. As relações de trabalho são diferentes, as relações de emprego também. Então, o indivíduo é mandado embora, sim, a hora que o empregador entende que tem que mandar, é uma deliberação do empregador, e desde que pague a ele os direitos, né, assegurados pela lei. Isso aí é só um exemplo, mas na verdade ninguém fica 10 anos hoje em dia num trabalho, raramente, não é que ninguém, né? Vamos dizer, é uma exceção. A tendência do mundo da modernidade líquida, do mundo moderno, é o quê, gente? Os trabalhos são rápidos. A pessoa está aqui, leva um tempo aqui, daqui a pouco faz um concurso, vai para ali, ou esse empregador não fica, a situação daquela empresa modifica, aquela empresa fecha, muitas empresas fechando, não é assim? Por quê? Porque a sociedade hoje em dia é rápida, ela é fluida, ela é efêmera, ela não é estável. E aí a gente sai um pouco do mundo do trabalho e vai um pouco pelas relações aí, pensar um pouco nas relações mesmo afetivas, relações, né, homem e mulher, ou enfim, de outro gênero, como se queira. As relações de hoje são como as de ontem. Ontem aí a gente coloca uns anos atrás, né, gente? São? Não são.
né? Com certeza não são. E aí o Zygmunt Bauman fala muito, olha, antigamente as pessoas namoravam um longo tempo, e aí para os mais novos saberem, assim, sentava um de um lado, o outro do outro numa cadeira, e tinha sempre alguém tomando conta, né? Normalmente as crianças, eu era uma dessas, que a família mandava eu tomar conta, né? E aí ficava ali para pegar na mão uma dificuldade, levava anos namorando, né? Para poder pegar na mão, né? Com o tempo, um pouquinho mais. E aí noivava e tinha uma grande festa de casamento. Matava-se porco, cabrito, lá era uma grande festa, não era assim? Né, gente? E com o tempo, essa família se constituía, os casamentos duravam bastante, né? Porque havia toda uma situação diferenciada do mundo de hoje, as mulheres eram muito submissas, não quer dizer que por isso as relações permaneciam, mas porque havia, mesmo quando a dificuldade era grande de relação, as mulheres precisavam se submeter às vezes, ou o homem também, por conta da sociedade da época que assim exigia, né? Com o tempo passando, como é que é hoje, gente? Como é que é hoje? Como é que são hoje as relações, né? Namoro, noivado, casamento duradouro? Não, né? Os mais novos aqui sabem, talvez alguns não saibam, mas as pessoas pegam, ficam, com sorte namoram e fazem test drive antes de casar. Test drive. Você sabe o que é test drive? Lá em casa teve test drive. Meu filho fez test drive. Era assim, chegou pra mim um dia, namorou, parará, papá, né? Nem noivou, noivou depois. Mãe, a gente quer fazer um teste, a gente quer ver como é que vai ficar. Dá pra gente morar ali no quartinho? E aí, é claro, filho, tá? Claro que depois do quartinho o negócio foi aumentando. Mas é assim, fez o test drive, já engravidou, aí noivou e depois casou, né? Então as coisas são assim, mais ou menos. E as relações, essa coisa de pegar, eu sou evangelizadora, né? Você sabe, e eu evangelizo juventude, então por isso eu tenho que aprender essas coisas, né, gente? Senão eu fico desatualizada. Aí eu chego lá para eles e falo assim, vem cá, mãe, como é que é isso de pegar? Qual a diferença de pegar e ficar, né? Então dizem os jovens lá da seda assim, olha, pega, Benimar, pega é assim, você vai numa festa e pega um, pega outro, ou pega um só, aí você pega. E ficar? Não, ficar você fica, de vez em quando você fica com aquela pessoa, de vez em quando, mas não tem compromisso não, né? E por aí vai. Isso é só um exemplo, gente, coisas assim, simples, do que é a modernidade líquida, de que Zygmunt Bauman fala. Mas olha, as relações são fluidas e as estruturas sociais também são muito passageiras, né? E também isso leva as pessoas a um individualismo cada vez maior. Como as relações não são longas, o indivíduo cada vez ele consegue mais se virar sozinho, cada vez a gente é mais individualista. As famílias às vezes são menores, muitas vezes, não são aquelas famílias de 10, 11 filhos do passado, cada vez é menos, né? É uma tendência da modernidade líquida. E o que é esse individualismo, né? Como a vida é muito incerta, é muito efêmera, passa tudo rápido, as pessoas tendem a ficar cada vez mais se virando sozinhas, né? Percebam que, por exemplo, o uso da internet, a gente está muito sozinho. Ao mesmo tempo que a tecnologia faz com que a gente consiga falar com muitas pessoas do outro lado do mundo, a gente consegue cada vez mais se distanciar das famílias. A gente não faz mais aquilo que fazia antigamente, vou visitar a família. Né? Me lembro da minha mãe na época, ela ia visitar, e aí ônibus ou carro, não importa, visitava as famílias, aí visitava um, visitava outro, né? Aquela coisa de permanecer, de unir laço. Hoje é aniversário, a gente, se for muito íntimo, a gente liga, ou vai numa situação excepcional, se tiver alguma reunião, mas muitas vezes é ali no WhatsApp. Aquela coisa individualista mesmo, sabe? Que um chama ali, ou uma chamada de vídeo, não é mesmo? Da mesma forma, gente, isso leva o indivíduo a ser muito consumista. Percebam uma coisa, vamos lá nos eletrodomésticos do passado. Vocês vão saber, as mais velhas vão saber aqui. As nossas geladeiras duravam muito, não era assim? Comprava um fogão, olha, não havia essa coisa de ferrujar, não, era aquela coisa
sólida, desde do material, da estrutura, e durava muito tempo. Você trocar um sofá era uma coisa muito difícil, né? Hoje em dia você compra um eletrodoméstico sabendo que ele tem uma duração. Os técnicos já vêm e dizem assim, não vale a pena consertar, melhor comprar outro. Ou então você já percebe quanto custa para consertar, quanto custa comprar outro e você já descarta o reparo, não é assim? E isso é uma característica da modernidade, né, líquida que Zygmunt Bauman fala dos tempos atuais. Da mesma forma, gente, o fato de haver uma facilidade muito grande de locomoção por conta da tecnologia, né, vocês vejam que viajar para o Rio hoje é uma coisa fácil, mas antigamente uma família ia ao Rio, era muito difícil, era mais complexo, né? Hoje em dia é fácil. Hoje em dia é fácil até andar de avião, porque o indivíduo paga, fica ali olhando na internet e consegue passagens baratas para o Nordeste para ver a família do outro lado, paga em 10 vezes e muitas pessoas vão. Hoje a passagem de avião é acessível a muitos, né? Antigamente só a elite andava de avião. Hoje em dia não é mais assim, né? Isso faz com que o indivíduo possa se locomover fácil. É o que Zygmunt Bauman fala de mobilidade. Facilidade de estar num lugar e estar no outro ao mesmo tempo, rapidamente, né? Isso, por outro lado, traz uma coisa ruim. Quando a gente viaja por aí ou vai de uma cidade para outra, a gente percebe, até em Araruama mesmo, ou aqui talvez, vocês percebem como em situação de rua, muita gente que é de outro estado, né? E até de outro país, a gente já viu. Por quê? Porque há uma facilidade de migrar, de sair da sua área. Em compensação, isso traz o quê? Muita miséria e exclusão social. O indivíduo que sai de um lugar para o outro, aí que ele sai com aquele recurso para ir e chega lá e não consegue voltar, né? Muitas vezes a mão de obra é explorada. Ele é regimentado no estado, já ouviram falar disso? É levado para um outro estado para trabalhar com muitas esperanças e promessas de que fosse um trabalho bom, que ele ia ganhar tanto, e chegando lá, não é nada disso, ele não tem recurso para voltar. E aí leva muito tempo até retomar seu local de origem, né? Isso significa, então, muita miséria também. Então, a modernidade líquida traz tudo isso. Por que falar disso? O que isso tem a ver com comida, com alimento? Tem muito a ver. Estudos mostram que as características da modernidade líquida também se aplicam à alimentação. Como? Né? Do mesmo modo como a gente tem o consumismo maior, muita compra, né? Um indivíduo muito individualista, a facilidade de comprar pela internet, você clica aqui e daqui a pouco na Amazon, no Mercado Livre da vida, Shopee da vida, uma tentação esse negócio, né, gente? É uma tentação, não é? Então, do mesmo modo como a modernidade líquida leva esse consumismo na área da compra, dos eletrodomésticos, do que for, das coisas pequenas, que você conhece tudo, também na área da alimentação, né? A gente tende a comprar comida muito fácil. Ah, não, hoje não vou fazer comida, não. E não é caro, você consegue comprar comida rápido. Talvez os mais velhos aqui tenham uma dificuldade com o iFood, né? Mas até os mais velhos já aprenderam. Não, quem consegue comprar no iFood, levanta a mão para eu ter ideia. Levanta assim, gente, não tô vendo. Aê, só, olha, os mais velhos ali. O pessoal ficou meio assim, será que eu levanto? Levanto. Ué, quando a gente não sabe, pergunta pro filho. Quando não sabe, pergunta pro filho, né? A gente compra, às vezes compra errado, já comprei errado, gente. Comprei mais do que devia, comprei menos do que devia, mas a gente aprende. É muito fácil comprar um sanduíche, é muito fácil comer uma comida rápida. Isso é uma tendência, porque do mesmo modo que a gente sai daquela característica de antiguidade, de eletrodomésticos fortes, de trabalho longínquo, de relações longínquas, a gente sai daquele hábito alimentar de deixar o feijão de molho de um dia para o outro, muitas vezes, cozinhar no dia seguinte, botar as carnes de molho, fazer uma comida saudável, arroz, feijão, legumes. Não é que a gente não tenha isso, os mais velhos aqui com certeza ainda fazem isso, nós também. O que acontece? A tendência dos mais novos, e nós às vezes nos encontramos nessa situação, é uma comida rápida. Fast food, comida rápida. E aí vem o sanduíche, vem o tal do quinojo, miojo, né, gente? É muito bom o negócio, vocês não acham? Mas aquilo não é macarrão de verdade, vocês sabiam disso?
Ah, sinto muito dizer, não é macarrão. Eu aprendi isso depois. Mas eu também adoro o miojo. E eu tô falando porque esse estudo serve para todos nós, para vocês, para mim, né? A tendência, por exemplo, a snacks, né? Snacks, comida rápida, biscoitinho. Tá vendo ali a tal da Netflix, que é até outra tentação, coisa rápida, né, gente? Chega para todo mundo, você chega ali, vê o Netflix, você vê o YouTube, você vê canal, né? Muita coisa. Você tem acesso ao que passa do outro lado do mundo, com muita facilidade. E aí esses alimentos mais saudáveis vão dando um espaço para os alimentos menos saudáveis, né? Ultraprocessados. E aí os nutricionistas falam assim, o que é ultraprocessado? É tudo que não é alimento de verdade, tudo que é na caixinha, tudo que é na latinha, tudo que enfim, saco plástico, tudo que vem industrializado no mercado, aquilo é cheio de conservantes, sinto muito dizer, né? Mas a gente gosta. E a gente não vai comer? Claro que nós vamos comer, nós estamos no mundo da modernidade líquida, nós estamos na sociedade que é marcada por isso, faz parte. Mas, nós vamos dizer mais adiante aqui, isso não é tão saudável assim e a gente tem que prestar atenção, né? Do mesmo modo, gente, a nossa tendência à refeição mais solitária. Às vezes, no meio de pessoas dentro de um restaurante, você está sozinho com o seu celular. Você está fisicamente ali, mas você não está mentalmente e emocionalmente ali. Quantas vezes a gente vê uma família em que a criança, o pai ou a mãe estão ali, cada um com seu celular enquanto espera a comida? E quantas vezes nós estamos em casa, e lógico que eu me coloco nessa situação também, já me vigio nisso, depois que eu fiz esse estudo então um pouco mais, a gente pega a refeição, e antes a gente só olhava a televisão, que já não era saudável. Agora a gente pega o celularzinho e fica ali, ó, uma garfada e uma zapeada. Não é? Será que sou só eu que percebo isso? Não, né? Pois é, os nutricionistas também percebem. Eles percebem essa tendência, os estudiosos percebem essa tendência e nos alertam sobre esse aspecto nocivo dessa tendência, né? E aí a perda das tradições culinárias. O que são as tradições culinárias? Você vai ao Nordeste, você procura ali, vai na Bahia, você come um acarajé. Você sabe que lá é típico disso. Quente ou frio, com pimenta, sem pimenta, não é assim? Né? Você vai a Araruama e você sabe que é o lugar da carapeba, da tainha, que também é por aqui. Não é assim? Então, quando a gente viaja, existem aquelas comidas que são regionais, típicas da região. Isso é muito legal, você ir em outro lugar e conhecer a comida típica. Esse regionalismo está dando margem a uma homogeneização do alimento. O alimento hoje é comum, você tem McDonald's aqui e você tem McDonald's nos Estados Unidos. Né? Você tem Burger King em Niterói e você tem Burger King em São Pedro da Aldeia, já tem? Que beleza, né, gente? Oh, coisa, tentação boa, oh, meu Deus. Pois é, já tem, né? Araruama ainda não tem, mas já vai ter McDonald's também. Então vejam que essa tendência, às vezes a pessoa viaja, por exemplo, e como é a comida mais barata, o tal do fast food, né? Comida rápida, você vai, deixa de procurar a comida típica no restaurante e vai comer, né? Através procurar um fast food. Veja, do mesmo modo que as geladeiras são descartáveis, as máquinas de lavar antigas, os fogões, que dão ensejo a uma coisa mais precária, o alimento também é mais descartável. Veja, imagina assim, comida de domingo, veja se eu estou errada. Aquela comida imensa, na época da minha mãe era aquela galinhada da roça, que demorava muito tempo para cozinhar, e quanto mais velha era melhor, que dava bom caldo, não é assim? Aquela comida que demorava um tempão para cozinhar. Aquela macarronada, o arroz, o molho de pimenta, né, o tal. Aí bota aquela mesa, a família inteira comia. Depois, claro que tem as sobras, guarda-se marmitinha para um, congela, né? Normalmente a comida rendia. Era uma comida para muitos e para muito tempo até. Antigamente, os mais novos que não conhecem, o porco era morto, né? As vacas, enfim, e não havia geladeira. Então colocava-se na banha. Vocês sabiam disso? Você não sabia? Duvido. Mas era a maneira de conservar. Para que não perecesse. Não é assim? E hoje o que, gente? Sobrou. Não é?
Claro, nós mais antigos um pouco, nós temos a compreensão de que um alimento pode ser congelado, você já vai ali, congela, bota a etiquetazinha. Os mais velhos e os mais antenados com a saúde, não é? Porque a gente já ensina isso para os filhos e por aí vai. Então, nós vamos fazer uma carne que dê para hoje, vamos congelar para amanhã, para depois. Isso é consciência. Mas há uma tendência, não é a regra, nós estamos falando de tendência, de descartabilidade. Então, precisamos estar atentos a isso. A questão do distúrbio alimentar, a gente já chega no Espiritismo, já chega em Jesus, podem ficar tranquilos com isso, tá? Essa tendência também leva aos distúrbios alimentares, a ponto de patologia mesmo. Vocês já ouviram falar de anorexia nervosa? Né? A anorexia, gente, eu já vi um caso bem perto, né? Perto da família. A pessoa se olha no espelho e se acha gorda. Ela está um palito, ela está pele e osso, exatamente assim como eu estou falando. Dificilmente uma pessoa anorexa tem ali músculo suficiente para mostrar a carninha, normalmente é muita carne, pouquíssima carne. E a pessoa fica assim quase que esquelética, você olha, parece uma caveirinha em pé. A pessoa tem um distúrbio, ela quer emagrecer a todo custo, ela não se enxerga em condição saudável, ela acha que ela precisa emagrecer, ela se vê gorda. Isso é um distúrbio, né? É um distúrbio de ordem alimentar e a pessoa começa a boicotar a comida. Ela não come até para que ela efetivamente ganhe ali um corpo que ela entenda que seja o ideal, né? E que está longe disso. Claro que tudo isso é levado também por uma cultura da mídia, da sociedade, exigir o corpo perfeito. Você olha o Instagram, tem alguém feio no Instagram, gente? Alguém bota uma cara assim de acordou, ou quando aquela baninha tá aparecendo, alguém bota isso no Instagram, gente? No Face? Né? No YouTube? Não, só tem gente linda. Você olha pro YouTube, pro Instagram, só tem gente magérrima, elegante, sem ruga, também tem o problema da ruga, né? Sem ruga, elegante, magrinha. E aí fica essa coisa, essa avalanche de exigência de nós todos, de modo que a gente se sente excluído, porque não tem a altura perfeita, a gordura perfeita, a cara perfeita. Etc. Isso leva também o mundo moderno a exigir tanto que as pessoas adoecem por querer algo que não é alcançável, né? Por uma busca pelo que não tem, pelo que não é acessível. Já ouviram falar também de bulimia? Bulimia, né? A bulimia é também uma tendência, né? É um distúrbio de ordem alimentar. O indivíduo também quer emagrecer a todo custo, a mulher ou o homem. E aí, para fazer isso, mas ela tem a compulsão alimentar, ela quer comer ao contrário daquela que é anorexa, né? Ou daquele que é anorexo. O que ele faz? Come, porque tem uma compulsão de abrir a geladeira, de comer toda hora, né? Também fruto do mundo moderno que nos faz muito ansiosos. E aí a pessoa vai depois no banheiro ou em qualquer lugar e ela provoca o vômito. Então ela faz aquilo de comer e vomita para não engordar. É um distúrbio também. Já ouviram falar também de vigorexia? Esse é mais difícil, né? Vigorexia, já ouviram falar? Já viram aquelas pessoas perfeitas? Vamos falar perfeito. Já viram aquelas pessoas que vocês olham culturalmente assim falando? Músculo que aparece, barriga tanquinho, músculo aparecendo, perna assim, tudo assim, forte, né? Que não come nada que dê uma gordurinha a mais, que tem aquele corpo, né? Que malha não sei quantas horas por dia para conseguir alcançar esse patamar. Isso é a cultura da beleza, a cultura do corpo perfeito. Também é um distúrbio. Isso tudo, gente, não havia no passado. E por que será que há hoje? Por que será? O mundo moderno traz muita ansiedade para a gente. Traz, assim, muito desequilíbrio de ordem emocional. Depressão, ansiedade, né? Angústia, sofrimento emocional, sofrimento que está aqui dentro que ninguém vê, que não é um corte, que não é um braço quebrado, que não é uma dor que o médico detecta,
a não ser um psiquiatra, um psicólogo, e lamentavelmente ainda há muito preconceito, as pessoas não vão ao psiquiatra. Passam a vida, às vezes, com aquela dor, aquela coisa que nem consegue falar, que não consegue confidenciar, porque tem vergonha. Mas são dores profundas da alma, trazidas por esse mundo contemporâneo, trazidas pela ansiedade de tudo rápido, da gente... Só essa zapeada no celular, gente, que traz pra gente lixo mental. O que é lixo mental? Os especialistas falam, né? Lixo mental é um excesso de informação que não serve para nada. Essa semana eu estava ouvindo o Mário Sérgio Cortella, que vocês devem conhecer, já é um filósofo, né? Que fala muito aí nas redes sociais. Ele estava falando, olha, daqui a uns anos, eu não me lembro se ele falou 50, 100 anos, nada daqui existirá mais. Nada. Sabe a casa que você levou não sei quantos anos construindo? Sabe aquele carro que você suou para comprar? Sabe tudo que você construiu? Não vai ser mais seu. Vão usar a sua casa, a casa vai ficar por sorte para a família, ou dependendo vai ser destruída, o carro não vai existir mais, nada do que você construiu vai ser seu. Então para pensar, disse ele, né? Pensa nas situações da sua vida, se aquilo que você está pensando agora e te preocupando, daqui a 5 anos não servir mais, não tiver a menor importância, esquece. Tem uma brincadeira que a gente faz com a juventude lá, que é assim, você pega um pote de vidro, e é essa história de um pai com um filho, e 2 filhos, na verdade, um chegava para o outro e falava, reclamava, olha pai, fulaninho está fazendo isso comigo, e chorava, e todo dia o pai ia consolar, ia lá ouvir um e ouvir o outro, e ele falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar, não e tal, mas todo dia ele chegava do trabalho e era queixa. Um dia ele pegou um pote de vidro e falou assim para o filho, olha, toda vez que seu irmão fizer alguma coisa com você, que você estiver chateado ou qualquer outra coisa, você vai escrever no papel, você não vai falar comigo no mesmo dia não, você vai dobrar, botar no papel, no pote. No final da semana nós vamos conversar, mas antes de conversar, você vai abrir um por um e vai ver se aquilo tem importância para você. E assim foi feito. No final da semana, todo dia ele foi encher o pote, né? No final da semana, essa criança chegou e foi abrir um por um. Aí eu olhava, jogava fora. Aquilo, até esqueci, jogava fora. No final, sobrou isso no pote. Isso quer dizer o quê? Coisa de criança, coisa da nossa vida. O que será que nós estamos colocando no nosso pote, né? Será que tem importância as coisas que estamos nos preocupando hoje e que nós não vamos levar, né? Nós vamos falar isso mais adiante porque isso também é alimento da alma. Isso é lixo mental, né? Então nós vamos entrar já nessa seara e pensar no alimento da perspectiva do espírito, né? E aí a gente vai pensar na perspectiva do espírito de 2 modos. O primeiro modo é partindo aí de nosso lar, tá? De Missionários da Luz também, mas principalmente do nosso lar. Vocês sabem que nosso lar é uma colônia espiritual e André Luiz, através da psicografia maravilhosa de Chico Xavier, nos conta como é a vida em nosso lar, numa colônia espiritual, para onde com sorte nós podemos chegar, né? Como é chegar lá e como é a vida lá e como é a comida lá. Alguém aqui tem curiosidade de como é a comida lá? Alguém aqui sabe como é que é a comida do outro lado? Né? A gente tem uma ideia. A gente já leu a respeito, né? Mas só para aqueles que não sabem, não tem macarronada pesada, não tem feijoada com pé de porco, com carne seca. Podem esquecer isso, não vai ter. Sinto muito dizer isso, depois eu vou dizendo as coisas boas. Mas por hora, pensem que tudo isso não vai existir. Mas vai ter comida boa para quem precisa e somos nós que chegamos lá no primeiro momento. Olha, vai ter caldinho reconfortante. Caldinho reconfortantes, frutas perfumadas, dizem que as frutas lá são muito perfumadas, né? São sucos maravilhosos. E a gente fica pensando assim, eu não quero desencarnar tão cedo. Como é que vai ser de mim? Aquela comida mineira, não, é melhor comer logo a comida mineira,
Mas olha, não fiquem desanimados não, porque é o seguinte, eu vou explicar por quê. A comida, ela é necessária para o corpo. Ela não é necessária para o espírito. Por que que a gente chega lá no plano espiritual e ainda precisa dessa comidinha? Dizem que no início lá a briga foi feia. Muito feia mesmo no plano espiritual, há mais de um século antes lá de nosso lar. Por quê? Porque os espíritos chegavam lá e queriam comida pesadinha, parecida com a comida da terra. E aí foi feia a briga, foi feia mesmo, até convencer de que assim, algumas colônias, alguns ministérios, alguns lugares para onde se ia, que lá tem ministérios, né, gente? Não é assim, todo mundo chega num buraco só. Então, alguns ministérios têm uma comida mais parecida com a da terra hoje. Um pouco mais parecida. Mas há outras em que não há necessidade do alimento assim. Por quê? Porque o nosso espírito não precisa efetivamente desse alimento, do alimento material, né? Mas isso é gradativo, gente. Isso vai demorar, fiquem tranquilos, a gente vai ter comidinha quando chegar lá. Mas é bom já ir pensando, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas dizem os mentores de André Luiz que a comida lá é mais agradável que a da terra. Ela disse isso, tá? Falou isso para André Luiz. Não sei o que ele pensou a respeito, porque ele pecou pela gula, né? Vocês sabem disso também, né? E aí, quer dizer, a tendência da bebida em excesso e tudo mais, tudo isso levou André Luiz a chegar como suicida indireto, inclusive em nosso lar. Mas a base da alimentação, gente, é o amor. A base da alimentação, dizem os espíritos, é o amor. Quanto mais evoluído o espírito, mais flui da alimentação. Quanto mais nós crescemos em termos evolutivos, enquanto espíritos eternos que somos, menos a gente vai precisar dessa comida da macarronada, do feijão, da carne. A tendência é essa, né? E lá também no plano espiritual a mesma coisa. Quanto mais evoluído for o espírito, mais quintessenciada vai ser a alimentação que ele vai receber. E aí nós vamos entrar um pouquinho, gente, em Missionários da Luz, para explicar para vocês, e aí do ponto de vista de como os espíritos veem a nossa alimentação. Nossa, encarnados. E aí, André Luiz, ele vai participar de uma reunião mediúnica, né? Nessa reunião mediúnica, ele vai ali ter a percepção dilatada para ele conseguir enxergar, né? Além daquilo que os olhos dele, espirituais, conseguem ver. E aumentou, dilata a percepção dele, ele é médico, foi médico na Terra, então ele é muito curioso. E ele olha ali a reunião mediúnica e presta atenção nas situações ali. Uma das primeiras situações é de um rapaz que em princípio faria psicografia, tá lá o grupo concentrado, quem participa de reunião mediúnica sabe aqui como funciona, todos concentrados para que a comunicação se dê, né, através do médium. E esse rapaz com muita dificuldade de dar margem ali à psicografia. André Luiz observa que esse rapaz tem a área genésica, plexo genésico, a parte, né, sexual da criação, muito comprometida, inclusive com bacilos, né, com bacilos psíquicos, larvas psíquicas. E ele fica muito curioso. E aí o mentor dele fala, o Alexandre, né, olha, esse rapaz, ele tem um desregramento na área sexual. Ele tem essa área sexual comprometida, desregrada, em excesso. Não está falando, evidentemente, André Luiz, que o sexo não é divino e bom. Ele está dizendo que aquele rapaz tem um desregramento na área sexual. E daí a dificuldade dos espíritos darem a comunicação através dele, né? Veja. Não, tá bom, é porque eu vi muito agasalhada mesmo, tá tudo certo, tá bom. E o segundo caso é um caso em que o senhor, ele também está ali para fazer uma comunicação e, no entanto, ele não consegue, com dificuldade no primeiro momento, estamos falando do primeiro momento dessa reunião, tem outros médios ali certamente se comunicando, né? Os espíritos se comunicando através dele, e aí vem esse senhor e o André Luiz observa que a área hepática dele é muito comprometida. Esse senhor tinha um desregramento relacionado ao uso abusivo do álcool. Ele fazia uso regular do álcool.
E ele vai para a reunião e isso, né, deixa transparecer através da visão ali dilatada de André Luiz, e a gente sabe, né, que às vezes através dos poros a pessoa até sente, né, porque fica muito tempo realmente aquele odor ali. E as larvas destruidoras exterminam as células hepáticas desse homem. Vejam aí a questão da área sexual, daquilo que se põe para dentro através da droga, né, no caso a droga lícita, né? Imagine a droga ilícita. O terceiro caso, a gente já chega na área da comida propriamente dita, né? Que é de uma senhora que está com o abdômen repleto de alimento. E a dificuldade dela é ali, na área do fígado e tudo mais. Porque ela comeu demasiadamente, ela tem o hábito de comer muito. E vai para a reunião assim. Gente, numa reunião mediúnica, a primeira orientação que a gente recebe é o quê, gente? Comer pouco, comer de maneira comedida, para que a comunicação ela seja fluida, para que a gente seja um vaso aí, né, usado de maneira mais tranquila. Se é necessário para aquele indivíduo comer carne, que façam isso de maneira comedida. O ideal é nem comer carne naquele dia, né? Não é proibido, o espiritismo não proíbe nada, mas os espíritos falam, né? Se possível, não coma carne naquele dia. E coma pouco. Mas não foi o que aconteceu com aquela senhora, né? E aí, gente, também essas larvas psíquicas são relatadas aí por André Luiz nesse livro Nosso Lar, para que a gente tenha essa percepção. Aliás, no Missionários da Luz. Também há a informação para a gente de uma situação numa mesa, na família comendo. Eu estou assustando agora, mas depois eu vou aliviar, tá? Vou logo falando para vocês não ficarem preocupados. Numa mesa, eles comendo ali, a família reunida, e além da família física, a família espiritual. Um familiar que já desencarnara estava ali também, usufruindo, bebendo, né? Inalando os fluidos daquele familiar que estava se alimentando. Por que será que isso acontece, né? Os espíritos nos falam, pela questão do desequilíbrio daquele indivíduo que desencarnou e é muito apegado ainda à família. Se a gente sabe, gente, que a gente é um espírito eterno, que a gente vai daqui a uns anos, nada disso vai ser nosso, o carro não vai ser nosso, o mar não existe mais, a casa vai ser de alguém que vai usar, as roupas, tudo não vai ser mais nosso. O desapego é algo necessário. Ai, gente, duro isso, né? Vocês devem dizer. Não, é um processo natural, vamos usufruir do que a gente tem, mas vamos pensar que o corpo é finito. O espírito é infinito, mas o corpo não, né? Então, se a gente ficar muito apegado, inclusive aos filhos, família e tudo, e ficar ali, não conseguir na hora do desenlace, e ir embora, né, que a espiritualidade vai nos acolher certamente, a gente vai prestar atenção, vai fazer uma oração e vai pensar, bom, se está chegado o meu momento, eu vou deixar minha família, eu preciso deixar, né? Mas se eu fico muito apegada, filho, neto, tal, aí é difícil. O André Luiz, por exemplo, ele teve a oportunidade de voltar e ver a esposa dele com outro. Foi difícil, gente. Se eu fosse vocês, eu li o livro para vocês entenderem como foi. Mas ele se adaptou, inclusive auxiliou o marido atual da esposa, né? Depois já dele passar um tempo de sofrimento, vocês imaginem. Mas enfim, o fato é que isso pode ser evitado. Como? A família tendo o hábito da oração. A família que, por exemplo, à mesa mantém o equilíbrio, né? Aí esse espírito vai ser ajudado, vai ser levado. Não vai acontecer isso. Mas é preciso que a gente não chegue à nossa mesa em desequilíbrio, brigando, né? Batendo boca na mesa, né? A família que não respeita um ao outro, né? Que não tem a paz, que não tem a serenidade na hora da alimentação. Já é tão difícil sentar junto. E quando senta, né? Que seja um ambiente de tranquilidade para que esse tipo de desequilíbrio não aconteça, né? E não haja esse tipo de que chama vampirismo. Isso é uma espécie de vampirismo, né? Mas calma, né? Eu vou passar aqui para um elemento de mais calma, para um momento de calma, para vocês ficarem mais felizes, né? Porque tem muita coisa boa também, né, gente? Olha, André Luiz falou o Alexandre falou para André Luiz assim, olha,
acalma. Porque o André Luiz ficou estarrecido com isso que eu estou falando para vocês. Ele se assustou também quando falou que existia vampirismo. E aí ele, enfim, tem uma situação mais à frente, mas ele fala assim, olha, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Não é isso. Atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis. Desperdícios lamentáveis, né? Então, o que ele está dizendo aí é que nós não devemos ter excesso. Que precisamos cuidar dos excessos, né, gente? E aí nós vamos falar um pouquinho aqui do alimento do ponto de vista da carne. A gente já teve a oportunidade de falar aqui sobre isso, né? Mas eu vou falar rapidamente para vocês do alimento da questão do alimento da carne, da comida, da carne. Porque é importante falar disso. Vocês ouvem falar vegetariano, vegano, o que é certo? É comer carne, não comer carne? Como é que é isso? Como é que a espiritualidade vê essa questão do alimento, né, da carne? Então, nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, falando rapidamente, a gente tem pouco tempo, mas vamos tentar, porque isso é importante para todos nós, né? E aí Kardec pergunta aos espíritos assim, olha, lá na questão 723, a alimentação animal, que é comer o bichinho, né, gente? Com relação ao homem, contrário à lei da natureza? É contrária? Ou seja, comer o animal, o bichinho, é errado? É contrário à lei da natureza? E ele diz, os espíritos dizem, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como dever que mantenha suas forças, sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização física. Ou seja, segundo os espíritos, a gente tem que se alimentar conforme o nosso físico exige, conforme a nossa organização exija, né? E naquela época, 1800 antigamente, a carne precisava alimentar a carne. Não havia alternativas, né, do ponto de vista da nutrição. E aí Kardec, que era muito curioso, continuou perguntando aos espíritos, mas será meritório abster-se o homem da alimentação animal? Ou seja, tudo bem, eu posso comer, mas eu tenho mérito se eu abrir mão porque eu quero? Abrir mão de comer? Por expiação, um sacrifício, né? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros, sim. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, ou seja, expiação, nesse sentido de abrir mão do silício, né? Havendo a privação séria e útil. Então, assim, quem hoje abre mão de comer a carne por respeito aos animais, por consideração a essa rede toda de alimento, né, que tem o sacrifício dos animais, é nobre porque ele abre mão por uma causa que é nobre, né? E nós temos aqui em Missionário da Luz, gente, inclusive quando André Luiz fala, quando Alexandre fala em vampirismo, né, para André Luiz, essa coisa de sugar, e aí André Luiz fica muito assim assustado, e aí o Alexandre fala para ele assim, olha, por que você estranha isso, o vampirismo, né? Falando sobre a alimentação do animal, da carne animal. Nós outros, né, quando estávamos na esfera da carne, nossas mesas não se mantinham à custa de vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, não exterminávamos frangos e carneiros, leitões, cabritos incontáveis? Sugávamos os tecidos, roíamos os ossos. O suíno, vou resumir para vocês para não ler, para não ficar cansativo. Nós engordávamos até o máximo possível, até comprometendo a saúde do suíno, para que nossa mesa fosse farta. E completamos o final do ano, no Natal, porque engordávamos o suíno o ano inteiro para matar no final do ano, para que tivesse muita gordura e muita carne. Os gansos nós não engordávamos de maneira a atrofiar, hipertrofiar, aliás, o seu fígado, para fazer aquela pasta famosa chamada foie gras, né? Caríssima.
Então, não vou ler aqui detalhes para vocês, porque não vai dar tempo para isso, mas está em Missionários da Luz, página 41 desse antigo. O fato é que nós temos a tendência também a sugar, a vampirizar os animais, né? Ainda precisamos disso, né? Talvez não. Porque a nutrição hoje em dia, os nutricionistas já dizem que é possível suprir a necessidade da carne por outros tipos de alimento. Como é que é isso então? O espiritismo condena? Não. Nós vamos nos alimentar conforme nós precisamos, sempre sem excesso. E lá no Consolador, gente, também tem uma página em que Emmanuel, aí já é Emmanuel também por Chico Xavier, fala que a ingestão das vísceras animais é um erro de enormes proporções. Mas por que ele está falando que é um erro? Do ponto de vista da evolução do espírito. Tanto que ele diz, consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar a alimentação dos despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. Então, por enquanto, nós vamos pensar que um dia a gente pode abrir mão da carne animal, se conseguirmos e quisermos. Hoje, temos mérito? Temos, né? Se fizermos isso pelo bem da humanidade, pelo bem dos animais, por alguma causa nobre, ok. Para ir para a reunião mediúnica para não usar a carne animal, muito nobre, né? E por aí vai. O importante é a gente pensar que tudo isso não é, vamos dizer assim, o que mais importa. Porque o que mais importa é o que sai da boca do homem. Não é assim? Nós temos uma preocupação muito grande com o corpo e precisamos também ter a preocupação com o espírito. E aí nós vamos falar rapidamente da alimentação espiritual. O que é alimentação espiritual, gente? Né? É tempo da gente pensar naquilo que a gente pensa efetivamente, naquilo que a gente sente e naquilo que a gente faz. Certo? Naquilo que a gente vê, naquilo que a gente se alimenta em termos de espírito. Qual é a programação que eu escolho na Netflix? Isso é alimento. O que eu estou vendo? Quando eu abro o Instagram, o que me agrada? Vamos prestar atenção nisso? O que me agrada quando eu olho o Instagram? Além de nos preocuparmos com o excesso, precisamos pensar que tipo de vídeo me agrada, né? E qual o tempo que eu levo consumindo as redes sociais? Nós temos que nos proteger, assim como protegemos o corpo, proteger o nosso espírito, que é eterno. Eu preciso me preocupar com a alimentação do meu espírito. Nós tivemos a oportunidade de assistir a Haroldo Dutra no Congresso Espírita de Juiz de Fora, mês passado. E ele trouxe a discussão ali, a fala dele, a reflexão nossa, uma coisa que eu já tinha lido a respeito, que muitos aqui devem ter lido, que o nosso pensamento, ele constrói formas. Vocês já ouviram falar disso? Gente, a espiritualidade é uma coisa imensa que a gente nem calcula. Formas, pensamentos, são as formas desenhadas ao nosso redor, com aquilo que ocupa a nossa mente. Então, aquele rapaz que pensava excessivamente em sexo, certamente ele formava ao seu redor formas, pensamentos relacionados ao sexo, atraindo espíritos que se comprazem na mesma sintonia. Dizem que a gente lá é visto pelo que nós desenhamos em termos de pensamento, né, e sentimento. Então, precisamos nos preocupar com o que pensamos, que é o alimento da nossa alma. Ah, não, eu tenho uma tendência à fofoca. Eu tenho que me observar, gente. Se eu tenho uma tendência à maledicência, eu preciso me observar. Porque as formas, pensamentos ao meu redor são relacionadas a isso. E quem vai se aproximar de mim? Espíritos que se comprazem nas coisas positivas? Não. Espíritos que gostam da fofoca, né, não? E por aí vai, né? A questão
por exemplo, daquilo que eu sinto, porque às vezes eu não falo ou não estou alimentando toda hora, mas uma mágoa, por exemplo, que eu alimento. Eu já tive a oportunidade de dizer para vocês aqui, e repito para quem não ouviu, eu gosto sempre de dizer isso, porque é um exemplo que fica. Rossando Kingsley diz que a mágoa é como um vômito na caixinha. Vocês já ouviram falar disso? Você guarda o vômito na caixinha. De vez em quando você vai lá e dá uma fungada. Pois é, a mágoa é isso. Isso é mágoa. É um sentimento que alguém deixou tristeza em você, e em vez de você deixar aquilo para lá, de você deixar aí, você fica ruminando aquilo. Eu não esqueço. Eu posso perdoar, mentira, mas eu não esqueço. Eu não quero conversa com essa pessoa. E aquilo fica ali, ruminando. Uma traição que não foi perdoada, uma maledicência que não foi superada, o erro do outro que a gente não consegue esquecer, né? Esquecidos de que nós próprios temos inúmeras imperfeições e erramos muito, e que queremos que tanto que sejamos perdoados, né? A mágoa, então, é esse alimento da alma altamente prejudicial. Na hora da gente desencarnar, a gente surpreende a gente. Isso são coisas que seguram a gente, né? Vamos desapegar, vamos deixar isso para lá. Vamos deixar passar, né? Vamos esquecer. Cólera, raiva, alimento péssimo, destemperança nas relações em casa. A gente tem mais liberdade em casa, é natural que a gente com os familiares seja assim menos polido do que aqui na casa espírita, né, gente? Aqui a gente vem, reza, a gente não vai bater boca aqui porque a gente tá na casa espírita. A gente aqui é mais bonitinho, o verniz é melhor, né? Faz parte, nós estamos nos esforçando, não somos falsos, estamos nos esforçando. Mas em casa, a gente não se esforça às vezes. A gente enfia o pé na jaca e fala, esquecidos de que as falas não voltam mais, né? Então precisamos nos preocupar com esse alimento da alma. E assim, já estamos finalizando, passando aqui um pouquinho, o amor é o alimento, por natureza, mais importante. O amor é o alimento primeiro da alma. É dele que nós precisamos. Mas só quando estamos desencarnados, não, nós precisamos já. Por que quando nós somos solitários, nós somos tristes? E aí não estamos falando só relação homem e mulher, não. Estamos falando de relações afetivas. Os espíritos falam. Nós precisamos de afeto, nós precisamos de amor. Pesquisas mostram, eu estou lendo um livro recentemente de um médico que tem relação lá com a questão das drogas e tudo mais, mas fala de uma tendência, por exemplo, com ratos que são separados das suas mães no início e ratos que convivem com a mãe. Aqueles que são separados tendem a morrer pela falta do afeto. E diz esse médico que o afeto ele é passado pela retina, pelos olhos da mãe. Olha que interessante isso, né? Então nós precisamos de amar, não é só receber. Eu sou carente, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me procura, eu sou sozinha. Aí entra naquilo que um companheiro espírito falava, que é muquerela, um indivíduo que murmura, né, que queixa, que reclama e lamenta o tempo todo. Nós precisamos dar amor, porque só recebe amor quem dá. Só com o namorado, com o marido? Não, sou viúva, sou separada, não tenho namorado, não tenho... Vai amar alguém, vai amar seu amigo, vai amar seu parente, vai ver um idoso. Os idosos são sozinhos, vai no asilo. Ou gente solitária, são os idosos, os nossos idosos em casa. Eu tenho sempre essa preocupação, eu tenho um pai de 92 anos e eu falo, eu não quero ser uma visita para o meu pai. Eu quero ser alguém que esteja com ele. Porque a tendência dos idosos é viver uma solidão muito grande, né? O etarismo tem feito uma exclusão social com os idosos. Nós precisamos amar. E quando a gente ama, a gente alimenta a nossa alma. E é desse alimento que nós precisamos. Quando Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dê hoje, né? Não é só do alimento do corpo que ele falava. Ele queria dizer desse alimento. E foi esse alimento que ele nos deu o tempo todo.
e nos ensinou a dar. Está no maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todo o evangelho se resume nisso. Então a gente tem na mão e aqui tudo para conseguir compreender, né, que a nossa missão na Terra é a evolução espiritual. E nós temos tudo para compreender que o caminho é esse, o amor. É fácil? Não é. Porque nós não somos perfeitos e não podemos exigir de nós muito. Porque nós estamos no mundo de expiação e provas e ainda somos assim, todos imperfeitos, né? Aqueles médiuns lá que eu relatei, vocês acham que a reunião não aconteceu? Aconteceu. Porque os espíritos dão um jeitinho de usar um vaso impuro. Os apóstolos de Jesus eram pessoas perfeitas? Pedro era perfeito? Não. Né? Eles eram pessoas imperfeitas. Rudes, inclusive, naquela época. E nós não somos perfeitos. Então não sejamos juízes implacáveis de nós mesmos. Perdoemo-nos primeiramente, para sabermos também perdoar o outro e sermos perdoados. Mas prestemos atenção. Precisamos orar e vigiar o que a gente coloca no nosso espírito, de que nós estamos nos alimentando. Porque essa encarnação, gente, ela a cada minuto é especial, ela não volta. Esse momento aqui não volta. Daqui a pouco aquele momento e aquele outro, não voltam. E a gente não sabe a que horas a gente vai. A vida é bela, vamos aproveitar o alimento, vamos aproveitar os passeios, vamos aproveitar o carro, a casa. Tudo isso é feito para nós, para que a vida seja suave e boa. Nós não nascemos para ser infelizes, mas façamos isso com a percepção de que somos finitos no corpo e que o maior alimento da nossa alma é o amor. Para dar, principalmente, e para receber também. Que Jesus nos ajude nessa missão aí, nesse desafio.